Vida. Oferecimento Hospital São Marcos. Para toda a vida. Você sabe o que é a disfagia e como é que ele pode comprometer a sua saúde? Como é que você desenvolve uma doença como a disfagia? Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio do Jornal do Piauí a doutora Rayana, que vai conversar conosco a respeito deste assunto. Aqui conosco, doutora Rayana, seja muito bem-vinda aqui no Jornal do Piauí. Bem-vinda, obrigado por atender o nosso convite. Doutora Rayana, para explicar para nós o que é a disfagia. Boa tarde. Boa tarde. Bom, gente, a disfagia, na verdade, ela não é uma doença propriamente dita. Ela é uma alteração que mostra que alguma coisa no organismo está errado, tá? Então, ela é um sintoma? Isso, é como se fosse um sintoma de alguma alteração no organismo. Então, assim, a gente quando vai comer, tem aquela questão da captação do alimento na boca, toda a preparação do alimento, até o alimento ser levado até o estômago, esse é o nosso trato digestivo. Certo, né? O caminho por onde passa Exatamente, o alimento. Então, qualquer problema que tiver nesse percurso é caracterizado a disfagia. Tá? Então, se alguma coisa aconteceu nesse percurso, tá difícil para engolir, tá com dor, né, entre outros que a gente vai falar um pouco mais à frente, isso é a disfagia. Aí a gente já precisa ter o alerta e procurar, né, o auxílio médico e do fonoaudiólogo para tratar isso aí. Pois vamos ver então quais são as causas da disfagia. A disfagia. Então, a disfagia ela tem causas neurológicas, pode ser de origem neurológica, por exemplo, o paciente que sofreu um AVC, o paciente que tem um quadro demencial, como o Parkinson, como o Alzheimer, tá? Então, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, são exemplos de uma origem neurológica, tá? Pode ser também a mecânica, então algo na estrutura está causando uma dificuldade de engolir. Por exemplo, câncer de língua, tá? O câncer de laringe, qualquer trauma, teve um acidente de carro, acabou quebrando, isso, acabou tensionando, uma tensão, alguma coisa. Então, isso já seria causa mecânica, tá? Nós podemos também citar o envelhecimento, que é o que a gente chama de presbifagia, não necessariamente a pessoa tem alguma alteração, mas ele tem a questão da fraqueza muscular, né? Então, decorrente do envelhecimento. Então, essa estrutura por onde passa o alimento pode estar envelhecida, fraca, flácida e provoca disfagia. E aí provoca disfagia. Algumas medicações também podem deixar o paciente um pouco mais sonolento, né, e causar dificuldade de engolir. Essas são as principais causas, e os sintomas, da disfagia. Doutora? O sintoma, como é que a gente pode dizer assim que uma pessoa tem disfagia? Então, assim, a demora durante a alimentação, então, paciente que leva 30, 40 minutos até 1 hora para comer, né, fica ali movimentando o alimento na boca e não consegue fazer o movimento de engolir. Tosses e engasgos, tá? A tosse e o engasgo, ele é como é que posso dizer, uma proteção da nossa via respiratória, tá? Então, se caiu na via respiratória o alimento, ele foi para o lugarzinho errado, como a gente popularmente chama, Sim. Então, ocorre a tosse, né, e o engasgo, tá? Então, ali, se está acontecendo isso com muita frequência, então pode-se dizer que já o paciente já está com disfagia. A dor também é o engolir, né? Dependendo do que está acometendo essa disfagia do paciente, o paciente sente muita dor ao deglutir e acaba rejeitando os alimentos. Então, alimentos que ele gostava muito de comer, ele sente uma dificuldade e acaba rejeitando. Certo. Então, evidentemente que isso pode levar nos quadros mais graves, até uma certa desnutrição. Sim, sim. Isso aí é o grande risco, um dos grandes riscos da disfagia, que seria o alimento ir para as vias respiratórias e causar um quadro de pneumonia, infecção grave no paciente, e a desnutrição e a desidratação. Certo. Tá? E aqui temos alguns outros sintomas. Outros. A sensação do alimento parado, né? O alimento parado tanto na boca como nessa região da garganta. Está parado e a pessoa não consegue eliminar o alimento daquela região, não consegue fazer com que ele desça. Tá? O alimento também parado na cavidade oral, não consegue movimentar o alimento dentro da boca. Tá? E aí isso pode ocorrer a perca de peso e a desidratação também. Tá certo. Tá? Vamos então para o que seria o tratamento. Como é que se trata a disfagia, doutora? A disfagia,
primeiramente, a gente tem que encontrar a causa da disfagia, tá? Porque o paciente vai ao médico, vê o que está acontecendo, e aí vamos lá, vamos diagnosticar, teve um AVC, tá? Exemplo. E aí a gente vai tratar aquele AVC e tratar a disfagia. Porque mesmo a doença estando em controle, ele pode ficar com a sequela da disfagia, com esse problema da disfagia. Aí a disfagia é tratada especificamente com o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo vai avaliar o paciente, vai ver onde está a dificuldade, se é em cavidade oral, se é na região da faringe, esôfago, o que foi que aconteceu que o paciente está sentindo essa dificuldade de comer. E vai passar terapias, exercícios específicos para aquele caso. Ou também pode ver se é arriscado ou não esse paciente manter uma alimentação oral. Pode demorar mais ou menos esse tratamento, dependendo da região? Depende de cada caso. Isso, cada caso é um tratamento bem específico. Existem casos de pacientes que a gente não tem condições mais de alimentação oral, né, que precisa utilizar vias alternativas de alimentação, sondas, por tá? exemplo. É um exemplo. Tá. Então, assim, porque o risco de desidratação, desnutrição já está muito grande, ou o paciente já está bastante desnutrido. E qual é a precaução? Como é que as pessoas podem se prevenir, evitar que a disfagia se A disfagia. Então, assim, para evitar, a gente precisa que o paciente também tenha mais calma a se alimentar. Tá? Se alimentar sempre de uma forma, numa posição mais ereta, nunca se alimentar deitado, nunca se alimentar com um paciente sonolento, a pessoa sonolento, tá? A quantidade de alimento a ser colocado na boca tem que ser uma quantidade pequena, tá? Sem pressa, mastigar bem os alimentos, tá? E a gente tem que tomar cuidado com a consistência da comida, consistência da nossa alimentação. Tem pessoas que têm dificuldades mais para sólidos, né? Tem dificuldades mais para líquidos. Então, a gente vai adequar qual a consistência mais segura, que não vai ter risco do paciente trazer esse alimento para a via respiratória. Tá? Então, a gente vai colocar a melhor consistência da alimentação para essa pessoa. Tá certo. Eu queria agradecer, doutora Rayana. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por nos ajudar a entender mais sobre a disfagia. Um abraço a todos lá no Hospital São Marcos. Obrigado por ter vindo. Doutora Rayana falando conosco aqui no nosso Jornal do Piauí.